Eu quero só mostrar esse livro aqui. Grande parte dessa aula de hoje eu baseei nos estudos do pastor Emílio Garófalo, que é muito conhecido por estudar essa área, por trabalhar, pregar, escrever. Eu também estou tendo aula com ele num curso que eu estou fazendo, um curso à distância. Ele é um dos professores nossos. E ele ministrou sobre Eclesiastes também, acho que são Provérbios também. Então, esse é um dos livros dele, me emprestaram. A irmã Karen, muito gentil, me emprestou esse livro e eu apenas estou começando a ler. Então, isto é Filtro Solar, do Emílio Garófalo. Eclesiastes e a vida debaixo do sol. Apenas li o iniciozinho, a parte que tem a ver com essa aula de hoje. Os irmãos já abriram a palavra de Deus, deixe-me abrir aqui. Vamos ler. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aí. Uma das partes, eu acho que é do livro, o Garófalo, ele mostra isso, né, que tudo passa, tudo se repete. Até o nosso nome, daqui umas 2, 3 gerações, nossos descendentes nem vão saber, nem vão lembrar. Parece que são 16 bisavós, triavós que nós temos, a gente não sabe nem o nome deles, nem fotos a gente tem. Talvez os nossos descendentes tenham nossas fotos, mas passa. Isso foi escrito há tantos anos atrás, talvez mais de 3.000 anos atrás, essa perspectiva da vida. A tecnologia muda, tudo muda, mas o homem continua o mesmo, nas mesmas perguntas, mesmas ansiedades, com veículos diferentes. Hoje a gente tem aviões, tecnologias, mas o anseio é o mesmo. Parece que foi escrito hoje, parece que é o jornal de amanhã, esses textos aqui. Parece pessimista, né? A natureza é do mesmo jeito, o trabalho é do mesmo jeito, a gente se alegra um dia, que conquista, que maravilhoso, depois a gente já está querendo mais. E tanto crentes percebem isso, quanto descrentes também. Essa brevidade da vida, por isso que algumas pessoas que não têm o Senhor entram em crises existenciais e percebem a mesmice da vida. Por isso que esse livro destoa um pouco, aparentemente, do resto da mensagem da Bíblia, que é de esperança, que é de fé, que é apontando para o futuro, mas não é. É só aparentemente. Ele vai construindo a sua mensagem até gerar a confiança em Deus, a esperança em Deus.
como disse o Garófalo, no final do livro também, lá no capítulo 12, ele vai dizer, na sua conclusão, que no verso 11, as palavras dos sábios são como arguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças contidas, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Então, o que é que o pregador, Eclesiastes, ele vai furando o leitor com arguilhões, mostrando a morte que iguala todos nós, que destrói aparentemente todos os sonhos, todos os projetos humanos, ricos e pobres. Ele vai falando como se nos desse um desespero, vai furando as nossas vaidades, mostrando que tudo vai se acabar se você confiar somente nisso. Inclusive, no Novo Testamento, a morte é descrita como um arguilhão que fura o ser humano. E aqui ele traz essa visão. Até que ele vai crescendo, ele vai apontando para Deus, e no final ele traz uma esperança, que nós devemos viver sim diante de Deus. Tudo tem sentido. Mas ele começa mostrando a dor, mostrando a desesperança. E é importante cada um de nós sentir isso, que sem Deus é desesperança mesmo. Eu não sei vocês, certamente todos já sentiram isso. Eu lembro-me que, muito jovem, eu já senti esse vazio da vaidade das coisas. Né? Eu ficava meio ateu, por esse e por outros motivos, que era como, nada tem sentido. Porque a vida é assim, porque eu nasci aqui, porque eu sou ser humano, porque Deus me criou, existe Deus mesmo. Então são perguntas que Eclesiastes vai respondendo. O propósito da vida é maior. Alguns autores mostram que tudo é vaidade, todo mundo nasce, cresce e morre. A terra inteira, não só o ser humano. A terra inteira revigora, depois morre. É um processo, né, muito difícil de entender, mas e por que é assim? É outra pergunta que surge. E por que é assim? Porque a gente vive nesse mundo assim? Por que o mundo é o que é? Eclesiastes vai apontar, é a queda. Foi o pecado original que fez isso conosco, mas há um Redentor. Neto, eu não, se puder aumentar um pouquinho, estou sentindo um pouco baixo o microfone, não sei se é impressão minha, não sei se é falta de retorno, se for possível. Então, o livro de Eclesiastes é um dos livros de sabedoria, Jó, Provérbios e Eclesiastes, da Bíblia. Jó, no seu capítulo 14, versos 13, ou melhor, verso 1 a 3, diz assim: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor, nasce e depois murcha, como uma sombra passageira, some depressa. Então nós temos esses 3 livros de sabedoria na Bíblia, e Jó fala parecido com Eclesiastes. O ser humano é frágil, a vida é breve, cheia de aflições, como uma flor, nasce e depois murcha, como uma sombra passageira, some depressa. Né? Então Jó vai seguindo essa linha parecida aqui com Eclesiastes. Diferente da de Provérbios. A lição de Provérbios é aquela lição de que se você obedecer os mandamentos, as promessas de Deus, vai dar tudo certo na sua vida. Já Eclesiastes e Jó também mostram que nem sempre é assim. Nem sempre você obedecendo, nem sempre você sendo justo, tudo vai ser mil maravilhas. Qual que está certo? Os dois, é a palavra de Deus, são momentos da vida, são a revelação de Deus. Nós devemos seguir na obediência, nós devemos seguir nos mandamentos, nos provérbios de Deus, mas sabendo que Deus é soberano, Ele faz como quer, fez na vida de Jó. Na linguagem do Emílio Garófalo, pastor Emílio Garófalo, ele compara aos
aos verbos regulares e os verbos irregulares. Provérbios são os verbos regulares, que têm sentido, todos seguem a mesma mesmo propósito, não, mesmo modelo, né? Tudo certinho, os verbos regulares. Já os verbos irregulares, não, é um padrão irregular, cada um uma conjugação diferente, mas são verbos. Da mesma forma é a vida do crente. Se seguirmos, se obedecermos, o Senhor nos abençoará, tudo vará bem, seremos como árvore plantada. É verdade. Mas há exceções, há verbos irregulares. Deus é soberano. Se Ele quiser que a gente passe pelo sofrimento, mesmo sendo fiéis, nós passaremos. Então é uma mensagem difícil. E Jó aprendeu já naquele tempo e que Salomão aprendeu e ensinou. Um dos objetivos, né, alguns dos objetivos desse livro de Eclesiastes é mostrar a vida no mundo quebrado. Nós vivemos no mundo quebrado e às vezes não temos noção disso. A gente coloca expectativa demais, aí se frustra. Nós vivemos no mundo quebrado e devemos esperar isso. Devemos esperar. Por exemplo, essas catástrofes, não é, do Rio Grande do Sul, a terra geme por causa do pecado. A gente se esquece constantemente disso, mas é a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Agora, em meio a isso, Deus transforma em esperança, revela-se para o povo, o evangelho é conhecido, na angústia o Senhor está presente. Mas o mundo geme, na linguagem de Romanos 8, esperando o dia da redenção, o dia que haverá novos céus e nova terra, mas ainda não é agora. Nós deveríamos entender isso. E o pastor Garófalo também, ele dá um exemplo no livro, nesse livro que eu mencionei, que às vezes a gente age, num exemplo que ele deu, né? Vocês sabem que ele gosta muito de poesia e de dar uns exemplos interessantes. Ele usa um exemplo de que, imagine se um extraterrestre chegasse aqui na Terra, sem conhecer nada dessa Terra, e ficasse ali em cima de um buraco, de uma cratera, alguma coisa assim, que tinha sido uma guerra naquele lugar. As marcas de bala, ele achava que eram decorações. Quer dizer, sem noção, né? Um extraterrestre ia interpretar a Terra sem saber de nada. Às vezes a gente interpreta assim. A gente deveria saber que a terra é assim como é por causa do pecado. E às vezes a gente interpreta da forma errada. Nós deveríamos saber, nós vivemos no mundo quebrado. Nós vivemos no mundo quebrado. E se não fosse, e lembrando que naquele tempo Cristo ainda não tinha vindo. Tinha as promessas do Messias, eles viviam pela fé, eles tinham consolo, os crentes, eles tinham Deus, assim como nós temos, mas era algo futuro, Cristo ainda viria. Hoje não, hoje ele já veio, hoje nós temos verdadeira esperança, nós não precisamos entrar nesse desespero, mesmo estando no mundo quebrado. Também Provérbios vai mostrar a frustração do que é viver neste mundo. A frustração do que é viver neste mundo. Certamente você já sentiu isso, como eu já falei, essa frustração do que é viver nesse mundo. Sem Deus, né? Sem Deus. É terrível mesmo. Também aponta para o Redentor. Criação, queda e redenção. Nós vemos as consequências da queda na vida. As enchentes, a ira de Deus, a queda, o medo, as preocupações, amores e afetos desordenados. Nós vamos ver que Deus nos criou para o prazer, Deus nos criou para as coisas boas dessa vida. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Mas por causa do pecado, esses amores e esses afetos são quebrados e distorcidos. A comida, a bebida, ele vai falar muito aqui sobre o trabalho, a canseira, o enfado,
vai falar muito sobre a sabedoria humana, os projetos, os conhecimentos, o estudo. Tudo isso é quebrado. E os amores são desordenados. O próprio prazer sexual, por que nós temos esses prazeres? Porque o Criador nos deu. São legítimos. Por causa da queda, eles são desordenados, viram idolatria. E, dentre as vaidades citadas aqui em Eclesiastes, vaidade das vaidades, nós vemos aqui, por exemplo, o dinheiro, o trabalho, o dinheiro. O próprio Salomão teve muita riqueza, muita riqueza. Ele fala como alguém que provou de tudo. Pense num homem rico que depois ele disse, é vaidade. Tudo é vaidade. A riqueza é vaidade. Ele teve muito conhecimento. Lá em 1 Reis 4, 33 e 34, Salomão já fez a taxonomia, naquela época, de animais e de vegetais. Peixes, ele estudou sobre peixes. Ele estudou, acho que o cedro do Líbano até o isopo. Uma árvorezinha, um arbustozinho pequeno. Então ele fez uma classificação. Hoje as universidades fazem, essa taxonomia, essa organização da botânica, da zoologia. Salomão já naquela época já fazia. Aí ele disse, é vaidade, se não for em Deus. Prazeres, ele não negou nada que o seu corpo desejou, que os seus olhos desejaram. Prazeres, a gente lembra aqui ele não se negou, era proibido a um rei ter muitas mulheres. A lei proibia. E ele quebra os mandamentos de Deus. E ele tem muitas mulheres, muitos casamentos diplomáticos. E aquelas mulheres trouxeram. E ele caiu na idolatria, em tantos pecados. E depois ele diz, tudo isso foi vaidade. Tudo isso é vaidade. Por quê? Porque eram prazeres desordenados. Tudo coisa boa. Dinheiro pode ser bom. Conhecimento pode ser bom, prazeres são bons, o comer, o beber, a sexualidade, tudo isso é dom de Deus, mas desordenados são terríveis. São vazios em si mesmos. Grandes projetos. Eu queria que os irmãos abrissem 1 Reis, capítulo 11. A gente dá uma olhadinha ali na vida de Salomão, que se desviou, apostatou da fé. O homem mais sábio chegou a fugir, a sair dos mandamentos de Deus. 1 Reis 11. Obrigado, até aí. Que impressionante, A idolatria de Salomão. Um homem sábio, um homem que viu Deus falar algumas vezes, ouviu a voz de Deus, Deus dá para ele sabedoria e ele vai se afastando. Vai se afastando da sabedoria. Tantas coisas terríveis. Os prazeres legítimos, agora desordenados. Ele se envolve com coisas inicialmente boas, prazeres bons, mas descontrolados. Descontrola na riqueza, descontrola nos projetos. Até os projetos, não menciona nesse texto, mas tem outro texto que fala que até os projetos dele foram além do ponto. Fez mais do que Deus tinha mandado. Ele foi além do que Deus mandou, nos projetos, na economia, nas questões como rei. Foi além do que Deus mandou, aí pecou. Nas mulheres, pecou. Essas mulheres trazem idolatria, ele faz santuários. Parece uma mentira. Se não tivesse na Bíblia, como é que um homem tão sábio, um homem de Deus, se desvia a esse ponto? E é aqui que acredita-se que ele escreveu Salomão depois de ter passado por tudo isso. Quando Deus dá a ele novamente o quebrantamento, o bom senso, a sabedoria, ele reconhece. Se arrepende e agora, pelo Espírito de Deus, ele escreve, advertindo, como alguém experiente, passei por isso, não vá por esse caminho.
Não vá por esse caminho. São amores desordenados. Nessa introdução que estou fazendo, Eclesiastes nos mostra como viver a sabedoria, na sabedoria da vida. O que é sabedoria? Viver em sabedoria, né? Que é para onde Salomão vai apontando, vai nos furando até chegar na sabedoria de Deus. A sabedoria é ver a realidade da forma que Deus nos diz. O que é sabedoria é interpretar esse mundo pelos olhos de Deus. Assim como Deus diz, pela palavra. Isso é sabedoria. Não é interpretar esse mundo pela nossa lógica, pela nossa observação, pela conclusão humana. Isso não é sabedoria. Sabedoria é se dobrar diante de Deus e interpretar o mundo pela revelação de Deus. É como se a gente dissesse, eu escolho, né, uma escolha humana, eu escolho viver na dependência de Deus. Eu prefiro interpretar os fatos, eu prefiro seguir o que Deus manda, não o que meu coração interpreta, não os meus desejos desordenados, mas a sabedoria é simplesmente confiar em Deus e não na cobiça humana. Aqui também aprendemos a servir a Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. A Bíblia dá muita resposta ao ser humano, mas não todas. Em Eclesiastes nós aprendemos a seguir confiante na sabedoria de Deus, mesmo que não temos todas as respostas, especialmente do sofrimento, da morte, do trabalho, né? Por que alguns ímpios prosperam? Questão também levantada no Salmo 73. Aprendemos a servir a Deus mesmo quando não temos todas as respostas. A Bíblia dá, não é? Respostas que precisamos. Não devemos compreender esse mundo apenas pela observação humana. Eu estava vendo nesses dias uma pesquisa sobre o cromossomo Y, que é um cromossomo masculino, né? Eu li, dei uma olhadinha, mas eu gosto tanto dessas coisas, de genética, de cromossomos, mas é interessante como, se a gente não tiver cuidado, a gente observa a ciência só com o olhar humano. Aí a gente tem que interpretar, né, a ciência, porque dizia lá a pesquisa que a tendência é o cromossomo Y sumir da raça humana. Então, quer dizer, eles têm fatos que apontam para isso, eles têm exemplo na natureza que aconteceu isso, em espécies de animais aconteceu isso. Então, há uma lógica, há uma pesquisa, mas se for vista apenas nos olhos humanos, é pouco. Deus está no controle. Se isso acontecesse, seria centenas, milhões de anos para frente, certamente a Terra não chegará a isso. Então, como a gente tem a tendência de olhar com os olhos humanos, seja a ciência, seja a economia, seja o trabalho, não. Então, sabedoria é olhar para a vida com a sabedoria de Deus. A pesquisa é importante, é bom saber dessas coisas, ajude em alguma coisa, se for bem direcionada. Se não, é só com a lente humana. Na visão do Garófalo, né, ele fala sobre esse filtro solar debaixo do sol. Ele vai usar essa linguagem, debaixo do sol. É tudo que é feito pela visão humana, apenas. Tudo que é vivido debaixo do sol, sem Deus. Aí ele diz que a gente precisa de um filtro solar para não se queimar nesse mundo. A gente precisa de um filtro solar, que é a sabedoria de Deus, que é o temor a Deus, que vai nos proteger dessas queimaduras solares aqui debaixo do sol, né? De forma poética ele fala sobre o que vivemos aqui debaixo do sol, na perspectiva humana. Bem, vamos agora dar uma olhadinha no texto que foi lido, versos de 1 a 11.
autoria e propósito, verso 1, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Pois é, irmãos, eu acredito, não sozinho, até o próprio pastor Garófalo, que foi Salomão que escreveu esse livro de Eclesiastes. Outros acreditam que foi um sábio de Jerusalém, que usou parte dos escritos de Salomão, como Provérbios, por exemplo. Mas há muitas evidências que apontam que de fato foi Salomão, filho de Davi, rei de Jerusalém. Parece um livro sem propósito, mas tem sim propósito muito claro, muito definido. Só que ele vai dizer esse propósito no final. Em vez de dizer no início, ele vai nos furando até chegar no propósito final. Ele tem toda uma linha, ele sabe onde quer chegar. Ele vai nos furando para que depois a gente dê valor à sabedoria de Deus. Mas primeiro ele nos faz sentir a dor deste mundo, para depois a gente valorizar o alívio, a cura. Primeiro sinta o desespero, depois vem a esperança. Ele tem um propósito, Salomão. Se a gente não sente dor, você não valoriza. Se você nunca sentiu dor de dente, talvez você fale mal dos dentistas. Não precisa de dentista nesse mundo, não. Se você tem uma dentadura boa, agora, quando você começar a cair os dentes, né, Simone? Simone está começando a ter dificuldade para comer, viu? E tu também, ela está dizendo ali, tu também. Né? Então a gente só valoriza o dentista. Eu já tive dores terríveis de dente em Recife, quando era seminarista, sem muito dinheiro, 3 filhos pequenos. Para chegar no dentista, eu fui assim, ó, me arrastando e pensando como é que eu vou pagar. Como é que eu vou pagar? Mas tinha que ir. Né? Então a gente valoriza o dentista. Agora mesmo eu estou num tratamento aqui. Caiu uma super obturação aqui, acho que é de um canal que eu fiz, está aqui, já comecei o tratamento. A gente dá valor ao dentista. Quem sofre dá valor à cura. Então é isso que Eclesiastes faz. O pregador. Eclesiastes ou pregador. Essa palavra tem a ver com aquele que chamava a Assembleia de Israel. Aquele que falava a na Assembleia de Israel. O pregador. Eclesiastes significa isso. Verso 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, irmãos, a palavra hebraica, rebel, significa vaidade, vapor ou sopro, representa o que é passageiro, transitório. Não é no sentido de uma pessoa vaidosa, se olhando no espelho, se achando bonita, que pessoa vaidosa, não é isso. É no sentido de vapor, sopro, transitório, passageiro. Lá em Romanos, vai nos desesperando até que ele vai apontando o caminho certo, vai nos furando, vai mostrando, ninguém confie nisso, porque vai passar. Não confie na riqueza, porque não é tudo na vida, não. Ele vai furando a gente, vai furando. Até a gente entender que há algo depois do sol, acima do sol. De onde Cristo veio, de onde nós devemos olhar, buscar as coisas lá do alto. Ele primeiro fala as coisas debaixo do sol, que é o desespero, o mundo caído. Mas há algo maior, acima do sol. Cristo, Deus, a vida eterna. E nós devemos viver com os olhos acima do sol. Verso 3, como já disse, né? Que proveito tem o homem do seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Verso 4 em diante, ele vai falar, né, da mesmice, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol,
Ele vai dizer que todo dia o sol se põe, o sol se levanta, nasce de novo. Não tem dia que é assim, que a gente não vê nem o sol. Tem dia que a gente está, o sol nasceu, aí daí? O sol se pôs, e daí? É a mesma coisa sempre. O rio vai para o mar e o mar não se enche. O vento vai para o sul e faz o seu giro, para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira. É como se não é só correr atrás do vento, é mais do que isso, é correr atrás do vento e querer segurar o vento e mandar ele ir para o lugar que você quer. Isso é vaidade. É quando a gente quer ter o controle até do vento. O vento vai, eu vou atrás, eu quero não só saber para o vento vai, eu quero parar o vento e dizer, vá por aqui. Eu quero que você vá por aqui. A vaidade humana é tão grande. Se pudesse, parava até o vento. Os rios, verso 7, correm para o mar e o mar não se enche, para onde tornam eles a correr. Verso 8, todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Não é verdade, irmãos? A gente vê uma coisa bonita, daqui a pouco a gente já quer mais, a gente assiste um filme, a gente já quer outro melhor. Os olhos não se fartam, os ouvidos não se fartam. Tantos exemplos a gente tem isso, nos filmes, nos atores, que é projeto em cima de projeto, querendo mais e não se fartam, às vezes se frustram. E nós do mesmo jeito, se não tememos a Deus. Canseiras tais, os olhos não se fartam, os ouvidos não se enchem. O que foi, verso 9, e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada, pois, novo debaixo do sol. A vida debaixo do sol é frustrante e repetitiva. A vida só faz sentido corandeu, uma expressão latina que significa viver perante a face de Deus. Diante de Deus, a natureza não é só repetitiva. Na visão debaixo do sol, sim. Mas acima do sol, nos propósitos de Deus, essa repetição da natureza, ela é promessa de Deus para a nossa estabilidade e conhecimento. Veja como muda quando a gente olha acima do sol. Quando a gente olha abaixo do sol, a natureza é só repetição. Tudo é do mesmo jeito, nada tem de novo. Dezenas e centenas de anos, os montes estão lá. Inclusive a Bíblia, em alguns textos, a Bíblia chama os montes por testemunha da misericórdia dele, da bondade dele. Geração vai, geração vem. Os montes estão lá para testemunhar. Agora aqui é no sentido diferente. Na visão debaixo do sol é só isso. A natureza se repete, o ciclo da vida se repete e pronto, canseiro e enfado. Na perspectiva de Deus, não. A natureza é promessa de Deus para a nossa estabilidade e conhecimento, é provisão, as árvores, a água, é graça de Deus, é sustento da vida. O trabalho é precioso, o trabalho é precioso. O trabalho não é em vão, quando olhado acima do sol. O trabalho feito para a glória de Deus não é vão. É bênção, é provisão, são dons que Deus nos dá, é suprir as nossas necessidades, é suprir a necessidade da igreja. É bênção, Deus dá, Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. E o trabalho já era bênção antes da queda de Adão, já havia trabalho. E nós já vemos o trabalho como algo positivo. Em Deus tem sentido. Como já disse, abaixo do sol é desesperador. A pesquisa, a alegria, os prazeres terminam em enfado, terminam em desespero.
Vocês não já viram na Bíblia, né? Tem casos de pessoas, o filho de Davi, era um desespero tão grande, amor pela irmã, desejo pela irmã, não podia viver sem a irmã. Aí vai, comete uma besteira, possui a sua irmã. Diz a Bíblia que depois o ódio dele, ele aborreceu ela mais do que o amor. Esse é o final de quem busca prazeres ou os favores da vida sem ser por Deus. Busca pela carne, só termina em enfado, só termina em desespero, só termina em ódio pela vida. O trabalho é um deles, que se não for feito em Deus, a gente termina com ódio, ódio do patrão, ódio da gente mesmo, e a gente se sente escravo. Agora, com Deus é diferente. Com Deus, às vezes até ganhando pouco, você está satisfeito, porque a sua satisfação é em Deus. Quantas pessoas tem na igreja? Às vezes assalariados, mas estão felizes. Por quê? Porque estão vendo na perspectiva divina. De vez em quando, algumas pessoas me perguntam. Essa semana mesmo, uma irmã aqui da igreja me perguntou, né? Mas por que isso? Eu não entendo. Querendo dizer, tanta injustiça, uns têm muito, outros têm pouco. Como quem diz, eu não gosto de pensar nessas coisas, não, é difícil de entender. Aí eu fui mostrando a ela essas coisas, fui mostrando que é dom de Deus, a riqueza é dom de Deus. Não é obrigado todo crente, não é obrigado todo trabalhador ser rico, não, mas nós temos que ter a satisfação em Deus. Em Deus, em Deus, o trabalho é só um meio, o dinheiro é só um meio. Então, o que é que nos satisfaz? É viver, a vida só faz sentido corandeu. É viver nessa fé. Eu vivo diante de Deus. O meu trabalho. Agora sim. Obrigado, Timóteo. Obrigado. Eu falo baixo, aí eu gosto de microfone alto, porque eu falo muito baixo. Então, irmãos, é você viver. É você viver diante de Deus, o trabalho, a sabedoria, o estudo, a família. Tudo tem sentido. Na segunda-feira, é como alguns dizem também, esse livro de Eclesiastes parece que foi escrito numa segunda-feira de mau humor, mas não é não. É só para a gente saber que a vida é cansativa sem Deus. Agora, com Deus a segunda-feira tem sentido, a terça-feira tem sentido, o descanso tem sentido, o salário mínimo tem sentido. A riqueza tem sentido. Por quê? Porque a gente não está com o coração nesses prazeres. Qual foi a palavra que ele usou? Prazeres desajustados. Ou melhor, amores e afetos desordenados. Devemos ter cuidado para não cairmos nessas coisas que Salomão caiu. Agora, viver, coram Deus, tudo tem sentido na honestidade, no trabalho sincero, saber que está fazendo para Deus. Um prato que você está lavando, glória a Deus, Deus está me vendo aqui, ninguém está me vendo, eu não estou ganhando nada, mas é para Deus. É o sentido, é a alegria de pertencer a Deus, a terra tem um dono. É trabalhando, é criando os filhos, é na igreja, glória a Deus, estou aqui diante de Deus. No pouco ou no muito, na saúde, na enfermidade, é no leito de hospital, estou aqui diante de Deus, a vida tem sentido, porque eu sei para onde estou indo, a morte não é o fim. A morte é muito falada aqui no livro de Eclesiastes. Nós não devemos temer a morte, mesmo no leito do hospital, glória a Deus, eu sou de Deus, eu sei para onde vou. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa identidade está em Deus, não naquilo que a gente tem, não naquilo que a gente trabalha, não na nossa formação. E se você perder o emprego, você vai perder a fé? E se você perder, não sei tudo, a saúde? Não, Deus é maior, há uma esperança maior do que a vida debaixo do sol. Isso é corandeu.
Seguindo. Verso 10. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Essa, mais uma vez, é a perspectiva humana. Não há nada de novo. É verdade. Agora, na perspectiva total da Bíblia, nas promessas de Deus, no Messias, tudo se fez novo. Nós temos o novo. Tudo se refaz. Essa esperança, essa fé. O trabalho ganha uma nova perspectiva. O dinheiro ganha nova perspectiva. A sabedoria, a vida. Vale a pena viver. Vale a pena viver pela fé. Por quê? Porque nós temos um Salvador, nós temos um Redentor, nós temos Cristo, nós temos o novo de Deus. Hoje a gente cantando no louvor, uma das músicas eu achei tão interessante, né? A mulher samaritana, um homem judeu, deu-lhe a água de beber, saciou a sua sede. Aquela era uma mulher que vivia buscando as coisas debaixo do sol, mas um dia ela recebeu a água da vida e ali saciou a sua sede. É assim que nós devemos viver, saciados. Deus é o nosso tudo, nós bebemos dessa água, jamais teremos sede, e isso é o que importa. Isso é o que importa, é Deus, é o novo de Deus, o novo coração, a fé, Cristo, isso é o que importa. Eu não sei se você já passou algum momento da vida de desespero ou de ansiedade. É tão ruim. Eu já passei que até a fé da gente mexe. É terrível, porque o mais precioso, no meu caso, eu acredito que o caso dos irmãos também, desde a minha adolescência, é o que eu tenho de maior valor é a fé. É essa água que eu bebi. E eu lembro que mesmo adolescente eu tive essa consciência. Eu já li Eclesiastes naquela época. Eu já entendia que tudo é vaidade. Mesmo adolescente, quando eu me converti, já li Eclesiastes. Então, eu digo, não, então se tudo é vaidade, eu quero focar em Deus. E o que sustenta é isso, a vida. Tudo tem sentido em Deus. A fé, o dom de Deus. Agora, irmãos, quando nossa fé ela é minada pelas circunstâncias, pelo tentador, pela mesmice da vida, é difícil, viu? Então, uma das últimas tribulações que eu passei, há uns 2 anos atrás, foi isso. O que eu tinha de mais precioso desde a minha mocidade estava sendo doído, questionado. Meu Deus, então é quase um desespero. Se eu perder a fé, não tem mais sentido nessa vida. E graças a Deus não perdi, mas é difícil, são provas. Jó passou por algo parecido. Perdeu a família, perdeu tudo que tinha. E aí, agora? Se você não guardar a fé, é nessa hora que nada tem sentido se não for Deus. Sua riqueza não adianta, sua formação não adianta. A fé, então, hoje em dia, depois de passar por isso, por essa experiência, eu sempre... Obrigado, Neto. É isso, irmãos. Se a fé, Deus é o que dá sentido mesmo à vida. E eu sempre oro, ultimamente, eu digo, Senhor, tendo Deus, tendo a fé, é tudo que eu preciso. Hoje eu agradeço mais pelo dom da fé. Eu só não posso viver sem fé, Senhor. Eu posso viver sem tudo nesse mundo. Sem fé, que é um dom de Deus, aí é que é ruim. Agora, com fé, orando a Deus, diante de Deus, por meio da fé trabalhamos, por meio da fé nos alegramos, podemos viver, não precisamos viver nesse desespero aqui de Eclesiastes, do que quem não tem Deus vive, dessa mesmice. Com Deus é diferente. E não depende
do que temos ou do que somos, mas dessa fé, da palavra de Deus, da presença de Deus. Verso 10, não é alguma coisa nova, né? Não. Na linguagem inicial de Eclesiastes é não, porque ele está analisando só a vida aqui sem Deus. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Interessante, a gente às vezes pensa que os antigos eram bem diferentes de nós, né? A cultura era, mas os anseios do coração não eram. Eles se matavam igual como hoje tem as guerras. Qual a diferença? A diferença hoje é a potência das armas. A tecnologia é diferente, mas para quê? Para matar a gente, como era antes, como arco e flecha. Não muda. Já foi antes. Então, o coração do homem é o mesmo. Muda a cultura, mas Eclesiastes serve para todos os tempos e todas as culturas. Já foi antes de nós. Às vezes a gente subestima, né? As pessoas da zona rural. Na Bíblia tem profetas que vieram da zona rural, que eram mais atualizados do que os das capitais. A gente que se engana. O interior é diferente. Vai ver o coração do homem, como é. Pode ser onde for. Pode ser onde for. O tempo que for, a época que for, já foi antes de nós. Às vezes a gente pensa que a gente agora, na capital, cidade grande, a gente sabe mais do que os outros. Engano, nem sempre. Só a internet, né? Veículo tão poderoso, se repete as mesmas ansiedades humanas, mesmas coisas, fofocas, coisas boas, coisas ruins, potencializa, mas é o mesmo pecado, Caim e Abel, um matando o outro. Internet, um matando o outro, misericórdia, né? Mesma coisa. Já foi antes de nós. Verso 11. Já não há lembranças das coisas que precederam, das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Meu Deus, é cada coisa que ele faz a gente pensar, não é? Salomão, já foram, já se esqueceram. O máximo que eu consigo me lembrar é de um dos meus bisavós, muito pouco. Lembro da minha bisavó, só um casalzinho que eu conheci, de bisavós. Os outros nem conheci, só vejo algumas fotos. Meus filhos já nem sabem direito das histórias, eu que conto. Quantas lembranças, poucas, da minha avó, muito cansadinha, já idosa, trazendo biscoito para a gente ali, quando a gente chegava na casa dela, arrastando os pés, muito idosa. Depois, quando meu bisavô faleceu, ela foi morar com uma das filhas, que hoje tem a filha, minha tia, hoje tem acho 97 anos. Essa que cuidou da minha bisavó. Olha como a vida é. Passa rápido, ligeiro. As décadas, parece que, não sei vocês, a sensação é que quando a gente vai envelhecendo, passa mais rápido, sei lá. Né? Cada 10 anos passa como se fosse... É não, irmã? É não. Demora tanto, né? Eu sei que tem esse lado também. Tinha um tio meu que dizia isso. Ele morreu, o tio Iraci, ele morreu quase 100 anos. Alba conheceu, né? Aí ele, quando estava perto dos 100, ele dizia isso. Ele dizia, é mais difícil eu chegar nos 100 do que a vida inteira. Ele dizia isso. É canseiro, enfado, né? Tem os dois lados. Parece que é assim mesmo. Então, de certa forma, parece ligeiro para alguns. Parece ligeiro. Eu vejo, de vez em quando, alguns irmãos dizendo, Jesus está para voltar, olha, porque o tempo está abreviando, Às vezes a gente tem essa sensação também. As duas coisas. E né, a gente vai se olhando no espelho, ó, vai ficando velho. Meu Deus do céu, não acredito que eu já estou tão velho. A barba branca.
Então, é o que a Bíblia fala, né, da velhice, que por mais que nosso homem vá se corroendo, não sei se essa é a palavra, vá se enfraquecendo, o nosso homem interior vai se renovando. O caráter de Cristo, a fé, a esperança. Nós não precisamos desesperar pelo envelhecimento, que é, na verdade, sabedoria de Deus, promessa de Deus. É Deus falando com a humanidade, através da morte, através do envelhecimento, é chamando para a vida eterna, é mostrando as consequências do pecado. É sabedoria de Deus. Às vezes se a gente olhar na perspectiva humana, é desesperador. Quando a gente olha, meu Deus, estou envelhecendo, meu Deus, isso. Não, estamos indo para o novo, para o eterno, há algo melhor para nós, há algo novo acima do sol. E nós temos isso. É como o pastor Érico falou, não lembro o nome, mas eu achei muito bonito, de um pastor que estava morrendo. E foram visitar ele, né? E ele estava bem. Ele disse, como está mal, né? Nas minhas palavras. Eu vou ver Jesus, aquele que eu servi a vida inteira, aquele que eu adorei, eu cantei para ele, eu servi, então eu estou perto de chegar perto dele, eu vou estar triste. Então é morrer com sabedoria, é morrer olhando acima do sol. Agora, se é abaixo do sol, aí pronto, é desespero. É desespero, estou envelhecendo, estou morrendo. Não, há algo maior que nós estamos chamados a esse reino, a Cristo, a eternidade. E é verdade. O Espírito nos dá essa fé, essa convicção de que o que cremos é verdade. Por meio da fé nós temos essas promessas. E podemos viver com sabedoria todas as fases da vida. Eclesiastes vai falar da mocidade, Eclesiastes vai falar do idoso. É viver tudo o que Deus nos permite viver, com sabedoria, com graça, entregando, se rendendo ao Senhor. Isso é viver corandeu, é aceitar a vontade de Deus, é não ter todas as respostas, é não ser do jeito que nós queríamos, mas Deus está no controle, Deus fará a sua vontade e provando o melhor de Deus. Nessa simplicidade da vida. Pois é, irmãos, tem muito mais, né? Tem muito mais sobre trabalho, sobre sabedoria, que a gente vai estudando aí. Eu vou finalizar por aqui, vou dar um aviso. A gente está encerrando essa nossa escola dominical. Vamos orar mais uma vez antes do aviso. Senhor, nosso Deus, nos enche da tua sabedoria, Senhor, que nós possamos interpretar e viver a vida na sabedoria de Deus, não na nossa interpretação, que é cheia de desejos, Senhor, desejos que estão distorcidos no nosso coração. A nossa visão está distorcida, a nossa cosmovisão é tão limitada. Interpretamos pelas cobiças humanas, interpretamos pelos anseios do coração. Mas obrigado, que para nós há algo novo. O Evangelho é novo. Nós podemos ver com os olhos. Firma nossa fé, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos submissão. Que possamos viver sem temor, crendo até o reino pleno de Deus chegar até nós. Possamos passar todas as etapas da vida, desde a infância, a mocidade, Senhor, a vida adulta, a passar com fé. Perdoa nossos pecados quando duvidamos, quando questionamos Deus, quando há incredulidade em nosso coração. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.